que possamos manter o nosso pensamento elevado e chamarmos Jesus para bem pertinho de nós e elevarmos assim, Senhor, os nossos pensamentos a Ti. Senhor Jesus, querido amigo, aqui estamos para mais um momento de estudo dessa doutrina que nos orienta, que nos esclarece para uma melhor caminhada evolutiva. Sê conosco, Mestre Jesus, nos envolvendo, nos amparando, nos orientando, mas acima de tudo fortalecendo a nossa vontade de estarmos sempre melhores. Que possamos, Senhor, ter um estudo tranquilo, que eu possa ser intuída por Ti, Senhor, pelos benfeitores amigos, por Bezerra de Menezes, para trazer algum ensinamento a todos nós que aqui estudamos juntos. Ampare, Senhor, a nossa amiga Beth, que deve estar aflita, consertando seu computador, tadinha, tão aflita o dia todo me ligando, mas que ela possa receber, Senhor, essas vibrações de paz, de harmonia, de clareza de todas as situações que ocorrem na nossa vida. Nada é por acaso, como a gente já aprendeu. Assim, Senhor Jesus, em Seu nome, em nome desses nossos amigos espirituais, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos iniciar o estudo. Que assim seja. Bem, meus amigos, vamos em frente. Boa noite, Sandra, Aline, Darlene, Wagner. Vamos, Dudu, ao trabalho. Que assim seja. Então, estamos estudando o Livro dos Espíritos. Bem, como eu disse, a Beth teve problema no computador e a gente aguardou até o último momento. Quem sabe ela ainda retorna. A gente vai iniciando o estudo. Então, estamos na questão 10. E Kardec pergunta aos nossos amigos espirituais, né? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E olha o que eles nos respondem. Não. Falta-lhe para isso o sentido. A natureza íntima de Deus ainda nos escapa aos sentidos. Nós não temos ainda essa compreensão. Em toda essa nossa trajetória evolutiva, tantas coisas nos acontecem, tantos problemas, tantas situações. Temos que ir pouco a pouco, né, aprimorando esses nossos sentidos, mas esse sentido íntimo, porque não é só a nossa visão. A gente ainda nem consegue, pelos sentidos que nós temos no corpo, né, compreender a presença de Deus em nossa vida. Quem de nós presta atenção ao acordar? Como está? Se tem sol, se tem chuva, como está o dia? Às vezes a gente levanta tão corrido e nem lembra que Deus está ali, nem lembra que nós estamos aqui reencarnados, nem lembramos disso, né? Então nos falta ainda. Somente Deus se conhece. É o que não acontece conosco. Nós não nos conhecemos. Nós ainda não prestamos atenção em nós mesmos. Tantas coisas a gente ainda tem que aprender. Tanta coisa a gente ainda tem que saber. Não conhecemos ainda o corpo, esse instrumento que Deus nos deu para a nossa evolução. Não nos conhecemos intimamente quem somos nós. E nós queremos conhecer a natureza íntima de Deus. Quando nós nos colocamos à disposição de nos conhecermos, é prestarmos atenção como está o nosso sentimento, como está a nossa emoção no exato momento em que ela ocorre. Naquele momento, como está? A gente já parou para prestar atenção nisso? Como eu estou sentindo essa emoção? Que sentimento eu estou tendo neste momento? É um trabalho constante. E aí nós queremos conhecer a natureza íntima de Deus. Na profundidade, ainda desconhecemos a nossa própria matéria. Estamos longe, então, de conhecer o Criador.
Parar de estudar sua personalidade majestosa é desconhecer o valor do progresso, que sempre nos convida para avançar. Dar saltos nós não podemos. Temos que, pouco a pouco, fazer a lição do dia, o conhecimento diário. Não podemos querer dar saltos. Somos ansiosos, queremos saber tudo de uma vez. Queremos a resposta pronta. Mas a sabedoria divina, não nos deixa assim. Nos criou como? Simples e ignorantes. Pouco a pouco, você vai crescendo, você vai descobrindo, você vai aprendendo quem é você, como que funciona seu organismo, como que você está nesse momento. Nossa, e a ansiedade nos quer assim, venha, perguntamos aos espíritos, agora me diga como que é, responda com clareza. Não, eles nos colocam uma resposta que nos dá o quê? Oportunidade de raciocínio. Vamos pensar passo a passo. Como que funciona seu organismo, você sabe? Então, o bom senso nos chama a atenção para prestarmos atenção nisso. Já vimos qual a harmonia dessa nossa máquina humana? Já paramos para ver isso? Saber que Deus existe e aprendermos sobre os seus atributos, isso é importante. O tempo, conforme nós iremos evoluindo, tendo mais conscientização de toda essa potencialidade que somos, vai nos dando uma capacidade de compreendermos melhores essa natureza de Deus, essa natureza divina. Nós fazemos parte disso. A gente presta atenção numa pedra, como é uma rocha? Qual é a composição? Se os homens ainda não se libertaram de muitos hábitos extravagantes, vícios perniciosos, como querer conhecer a natureza íntima de Deus? Cada vício é uma porta fechada em direção às belezas imortais da alma. Hábitos inconvenientes que nós ainda temos nos causam uma paralisia, nos causa a incompreensão. Estamos muito apegados ainda, muito apegados. A mente cresce no ritmo que as leis determinarem, sem com isso perturbar o andamento da ponderação. Não devemos entregar os nossos deveres a Deus. Ele está sempre presente pelos meios que acha conveniente. Onde será que está Deus agora, neste momento? Onde quer que nós estejamos, preste atenção. Deus está aí? Deus está contigo? Deus está se fazendo presente? Nós estamos ou no trabalho, como eu estou aqui, ainda na sala do trabalho. Nós estamos em casa, no jardim, numa varanda, onde quer que estejamos. Prestemos atenção na presença de Deus ali naquele momento. Quando nos faltam esses sentidos para conhecer as coisas, o que a gente tem que fazer? O que nos compete neste momento é abrirmos os nossos olhos, olharmos ao redor, percebermos a presença de Deus, o trabalho diário, esse campo maravilhoso que nós temos. Vamos sair desse mundinho aqui e vamos prestar atenção nisso. Vamos ler aqui o que o Wagner colocou, a Darlene. Mas como me abusa, eu sei que sou velha, mas... a senhora vai ver. Bem, Wagner, se queremos principiar o estudo da natureza íntima de Deus, é necessário termos a pureza de coração, que indica as primeiras letras dessa sabedoria do conhecimento de si mesmo. Os caminhos são infinitos, como infinitos são os nossos destinos, ante o Todo-Poderoso que nos fez por amor. Essa pureza de coração é o que nós temos que buscar
o tempo todo. Enquanto estivermos nessa vida egoísta, né, orgulhosas, como fazer essa pureza de coração? Como prestar atenção no que está ao nosso redor, enquanto que a gente só olha para si próprio? Os caminhos são infinitos. Já prestamos atenção? Temos várias formas de prestarmos essa atenção. Vamos ver o que tem na questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos nos respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. E aí tem um comentário de Kardec: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Os espíritos nos pedem o tempo todo. Olha, estamos aqui envolvidos na obscuridade da matéria. Nós falamos no estudo de quarta-feira sobre a impermanência. Quanto que tudo isso é impermanente. A única coisa que é certa é a imortalidade. Ficamos prestando atenção no nosso dia a dia nas coisas que não são reais, são necessárias para o momento, são oportunidades que nós temos para crescermos, exercícios diários que nós vamos fazendo. Mas a gente se envolve tanto nas atividades do dia a dia, ficamos achando que aquilo ali é o real, aquilo ali é a única coisa que existe. Esquecemos que somos imortais. Olha o que Kardec coloca: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender. Nós estamos na infância da humanidade. Nós achamos que somos deuses. Quantas vezes a gente se desgasta com alimentação, com trabalho, com pensamentos descontrolados, achando que somos deuses, que podemos fazer tudo. Nós vamos exercitando no dia a dia uma forma melhor de viver, aprendendo pouco a pouco. Vamos ver que a Darlene colocou: a ilusão às vezes é boa. A ilusão é boa quando nos faz o quê? A gente aprender com aquela situação. Porque às vezes a gente passa o tempo todo achando que aquilo ali é o real, aquilo ali é o certo, aquilo ali é o verdadeiro, enquanto que não é. A gente vai exercitando o quê? O comodismo. Nós não queremos isso, Deus não quer isso. Ficaremos estacionadas? Até quando? Está na hora de prestarmos atenção. O que nós estamos fazendo? Tirar esse véu que nós utilizamos para não enxergarmos o quanto que nós somos importantes. Quando Jesus falou: vós sois deuses, porque nós temos potencialidades, nós fomos criados por Deus e nós fazemos parte dessa criação. Nós participamos diariamente na construção de um mundo melhor. É isso que Ele espera, que sejamos melhores, que a humanidade esteja melhor, que possamos
pensar nisso, modificarmos a cada instante, em pensamento, em sentimento. A parte material é necessária, mas é impermanente. Não vamos levar nada daqui. Levaremos sim o que de bom ou de ruim nós fizermos. O sentimento que nós estaremos naquele momento desenvolvendo. Wagner está colocando aqui os textos. No estágio em que nos encontramos, encarnados e desencarnados, não devemos pensar em conhecer a intimidade de Deus. É, pois, querer saltar para o inconcebível, desrespeitando a harmonia da gradatividade da sabedoria maior. Alguns homens inexperientes afirmam que não existem mistérios para os espiritualistas. Como se enganam esses nossos irmãos? Quanto mais nos conhecemos, mais sabemos que nada sabemos. Se nós nos conscientizarmos disso, quanto mais nos conhecemos, mais sabemos que nada sabemos. A gente se acha todo poderoso. Como a gente vai estudar mais aqui à frente, os atributos, né, da divindade. E nós nos achamos assim. Nós somos onipotentes, onipresentes. Às vezes eu me acho assim também, né, Wagner? Eu acho que eu sou capaz de fazer tudo. E é isso que acontece. Olha aqui, estou tendo que fazer o estudo. De uma hora para outra. Um dia eu vou aprender também que eu não sou Deus. Eu faço parte dessa criação. Eu sou a criatura. Eu fui criada por Ele com todo o amor, como você colocou lá. Todos nós fomos criados com todo o amor, né? Mas a gente ainda não tem essa consciência. Nós chegaremos lá, com certeza. Isso é fato. Não dá para fugir disso. Nós chegaremos lá. Os que dizem conhecer tudo, nada sabem. São pseudos sábios, diante da sabedoria maior. E lhes falta humildade. Nós não temos, né? Como a gente vai reconhecer isso? Como reconhecer? É tão bom ser o Todo-Poderoso? É tão bom poder tudo? Lá no finalzinho coloca certamente que é o orgulho se movendo em seus sentimentos e a vaidade egoísta iludindo seus corações. Trabalhando dia a dia para melhorar. Um minutinho, meus amigos. Vocês podem colocar o texto aqui na área de texto. Vamos estudar juntos. Desculpe, mas é porque o meu livro aqui saiu da página. Vamos ler a questão 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas... De algum modo, sim, né? Algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Leon Denis faz um estudo maravilhoso sobre o pensamento. Eu adoro a parte quando nós estudamos o pensamento criador. Quando utilizamos o nosso pensamento criador, quanta coisa maravilhosa nós podemos fazer. Assim a gente vai compreendendo melhor essa proporção que é Deus. Quando nós utilizamos o pensamento, olha, hoje eu não estou muito bem, aí eu vou modificar isso. Olha só a potencialidade, o seu pensamento. Hoje eu estou bem, eu estou me sentindo muito bem, a saúde está ótima, eu estou descansada, eu posso andar, eu posso me movimentar, eu posso ajudar o próximo. De que forma? Eu posso pensar bem, eu posso agir no bem. Construa um pensamento, porque tudo que Deus fez é perfeito. E nós podemos exercitar isso dessa forma. O nosso pensamento criador. Crie mundos maravilhosos intimamente.
Crie um pensamento que você possa vibrar em torno de você, para aqueles que vivem contigo, que trabalham, que estudam. Crie um pensamento no qual você possa enviar a todos aqueles que você sabe que está em conflito, em aflição, em dores, nos presídios, nos hospitais, em seus lares, no seu lado. Quantas vezes Jesus nos falou, ame o próximo, ali do seu lado, e você não usa o seu pensamento criador, essa potencialidade que Deus nos deu, para enviar fluidos benéficos àquele amigo, àquele parente, àquele filho. Então, quando a gente usa esse pensamento, a gente vê a grandiosidade divina. Na questão 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E os Espíritos nos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Olha a questão do ponto de vista, sempre essa orientação. Do vosso ponto de vista, sim. E nós sabemos que o nosso ponto de vista é bem limitado. Bem limitado. Circunscrito, a gente pode dizer. Vivemos aqui o nosso momento. Criamos os nossos mundos. E ficamos presos ali. E a gente faz essa visão de Deus. Não chegamos nem perto da sua grandiosidade. Porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações não têm meios de exprimir. Os Espíritos nos dizem, eu não sei a questão, mas eu tenho certeza que o Wagner sabe qual é a questão, que eles nos dizem, nosso vocabulário é restrito. Tratem de se entender. Não tenho palavras. Não tem como explicar. Vocês não têm ainda esse conhecimento. É restrito. As vossas ideias e sensações não têm como exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Comentário de Kardec. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Se pararmos para pensar, como foi a criação de Deus, a gente não consegue. Não tem. Não temos condições de raciocinar em cima disso. Não tem uma pessoa. Se pensarmos nisso em um Deus humano, por isso é que a gente somos levados a esse pensamento. A nossa ideia de criação é essa, a geração de um ser, um homem, uma mulher, ali o corpo, naquele momento da concepção.
Quando a gente amplia essa visão, a gente enlouquece, não consegue. Não dá para você pensar além disso. Aí a gente não consegue entender isso que é o Criador. Ficamos pensando em uma pessoa. E aí colocamos Deus como um homem num trono, criando, dando ordens. Eu já falei nos estudos que a gente faz lá na nossa casa, né? Quando eu fiz o estudo da Gênese, no capítulo, né, para estudarmos Deus, eu tive uma experiência muito interessante. Uma experiência que, em palavras, a gente não consegue narrar. Mas foi a questão do sentir Deus. Quando a gente amplia os nossos sentidos e a gente começa a entrar no campo vibratório divino, que é você começar a perceber o que está ao seu redor, é uma experiência maravilhosa. Você começa a entender essa grandiosidade. Você começa a entender o quão importante você é. O quanto que é importante você valorizar você como ser. E esse instrumento que Deus nos deu de oportunidade de evolução, o corpo. Quando a gente começa a fazer essa experiência divina, a gente se sente amado por Deus, protegidos por Ele. Você começa a crescer em espírito, em sentimento, a sensação, porque a sensação são todas essas causas exteriores que nós vivemos. Então você começa a sentir essa vibração externa, essa vibração divina, começa a despertar sentimentos ainda desconhecidos dentro da gente. E aí, quando a gente descobre isso, a gente não pode perder a oportunidade de desenvolver esse sentimento. Vamos continuar aqui. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Nós mudamos todos os dias. É necessário. É necessário que mudemos para melhor. Enquanto não conseguimos sempre mudar para melhor, de humor a gente já muda. Um dia a gente não acorda muito bem, no outro dia está bem melhor, né? Mas Deus não. É imaterial, quer dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. Nós estamos ainda estudando a matéria e como compreender isso. Como compreender que difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. A gente vê, tá frio, não vamos sair, tá muito sol, não vamos sair. Olha, tanta coisa influencia. Imagine Deus dentro disso. É superior a isso. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vista, nem unidade de poder na ordenação do universo. Deus é único. É onipotente, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. Quando a gente lê isso e a gente fica dando valores a outras criaturas, né, a gente coloca como assim, pessoas tão poderosas ou até seres tão poderosos, né, que é capaz de nos fazer o mal. A gente fica ouvindo, né, porque fulano fez isso para mim. Fez o mal? Por quê? Que poder é esse? Se a gente começa a prestar atenção de que só existe esse poder divino que nos envolve,
Como que a gente acha que um outro ser possa estar fazendo tudo isso conosco? Nada nos é feito o qual a gente não permita. Então, que nós possamos assim fazer as escolhas certas. Eu posso até falar, hoje eu estou muito chateada porque o Wagner me aborreceu. O Wagner me aborreceu ou eu permiti estar chateada por alguma coisa que ele tenha feito. Desculpa, Wagner, estar usando você, tá? É só para não perder o costume. Então, vamos lá. Eu estou chateada? Eu permiti isso. Que poder é esse que o Wagner tem sobre mim? Que poder é esse que ele tem? Não tem. São os meus sentimentos que ainda não estão equilibrados. Eu não compreendi alguma ação, alguma palavra, alguma coisa que ele tenha feito. Ele pode ter feito melhor que ele pensou, ele está fazendo por mim. Eu que não compreendi. Mas quando isso parte de Deus, dessa sabedoria suprema, dessa onipotência, é o melhor para cada um de nós. Não tem como ser diferente. Ele não nos criou para sofrermos. Não nos criou para ficarmos aí choramingando, reclamando, criando situações dificultosas para viver. Não tem vários deuses. Não posso colocar um ser como um Deus todo-poderoso fazendo o que quer comigo. Eu faço. Eu posso. Eu tenho esse poder. Porque Deus nos criou assim, a sua imagem e semelhança. Não seremos onipotentes, porque só Deus o é. Mas eu posso fazer as melhores escolhas para o meu dia a dia. Onde eu parei, se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Quando nós pensamos nisso, quando pararmos para refletir nisso, Deus, em sua bondade, soberanamente justo, nós vamos começar a compreender como está o meu dia a dia. Por que eu estou passando por essa situação? Eu não concordo muito quando as pessoas falam, eu não mereço. Como que eu não mereço? Se Deus é soberanamente justo e bom. Eu passo aquilo que eu mereço. Aquilo que eu construí para mim. Aquilo que eu escolhi. E pela sua bondade, Ele ameniza todas as situações. E uma situação difícil é aquela que nós necessitamos para o nosso crescimento. Foi necessária. E nós não podemos esquecer o seguinte, que Ele é misericordioso. Nós podemos pagar tudo parcelado. Nós podemos passar por um momento a cada passo. Não precisamos tudo de uma vez. Nossa amiga Beth me deu uma orientação para que eu usasse a Gênese. E eu estou aqui com o livro A Gênese. Bem, deixa eu ver aqui na área de texto. Boa noite a todos os amigos que chegaram. Desculpa eu não ter lido, porque eu tenho uma pequena dificuldade. Se eu estou falando, aí eu não posso ler, não posso teclar, então tem que ser uma coisa de cada vez, né? Então, Wagner, engraçado, desculpa, será que eu te levei outra? Wagner, 8 horas na minha porta, o dia foi maravilhoso, tomar café com você foi muito bom. Pena que não foi cappuccino, né?
Então vamos lá. Vamos fazer então aqui a leitura na Gênese, na natureza do Chico-Teco. Para uma aguinha, mas já estou de volta. Da natureza divina, então, capítulo 2 da Gênese, quem quiser acompanhar conosco, é o item 8, né? Então, olha o que nós temos aqui nesse texto do livro A Gênese. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que o oculta dos nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa depuração do espírito, como nós comentamos. Tratemos-nos de trabalhar dia a dia os nossos sentimentos para cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Mas se o homem não pode penetrar na essência de Deus, tendo como premissa a sua existência, pode pelo raciocínio chegar a conhecer-lhes os atributos necessários, uma vez que, reconhecendo que ele não pode absolutamente ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. É o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E é por não terem se reportado a esses atributos, como ao farol capaz de orientá-las, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. Eu não gosto muito de falar das outras religiões, principalmente porque a doutrina espírita não é uma religião, é uma filosofia. Nós trabalhamos a construção do conhecimento. Cada religião tem a sua própria particularidade. Eles trabalham com o que eles têm, com o que eles conhecem, com o que eles têm condições de compreender. Nós recebemos aqui o Consolador Prometido, a terceira revelação, e é o que a gente já consegue compreender. Se a gente lê, quanto tempo a gente está estudando o Livro dos Espíritos, quanto tempo a gente está estudando a codificação? E a gente ainda tem muito que estudar, muito que aprender, muito que refletir. Então, eu não, particularmente, não questiono as outras religiões, porque eu sempre penso assim, a cada um no seu momento. Nós vamos estudando pouco a pouco. Nós vamos tirando esse véu dos olhos pouco a pouco, dentro da condição de cada um. Dentro do nosso momento. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram vários deuses. As que não lhe atribuíram a soberana bondade fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Quantos de nós necessitamos desse Deus assim? Porque não compreendemos. Não o compreendemos. Nós achamos assim, como Deus foi injusto de me dar essa doença. A gente tem que compreender por que eu estou doente. Nós que construímos ela. Isso aí é o despertar da consciência. Joana de Ângeles trabalha muito bem isso no livro Ser Consciente. Nós ainda estamos adormecidos, alguns despertando. Como que nós vamos compreender isso? Que o que nós temos, o que nós somos hoje, é construção nossa. Toda a potencialidade nós temos em germe. Cabe a cada um de nós trabalhar, cuidar dessa semente e fazer florescer. Cada um. Não vai ser eu fazendo por vocês, vocês por mim. Nós vamos nos ajudando mutuamente, principalmente ao próximo mais próximo. E nesse momento, o próximo mais próximo de mim são vocês que estão aqui na salinha. Eu e vocês, juntos, vamos estudando pouco a pouco os nossos sentimentos, as nossas emoções. E assim a gente vai vivendo o dia a dia, fazendo o adubo necessário para as nossas
as nossas vivências para sermos cada vez melhores. E quanto mais nós nos melhoramos, mais nos aproximamos de Deus, da compreensão do que seja essa inteligência suprema. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, uma vez que ele não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Aqui a gente constrói montanhas à nossa frente, enquanto que Deus sabe, eles conseguirão ultrapassar. Ele espera. Nós conseguiremos ultrapassar. Porque o ponto de vista já é lá, no topo da montanha. O caminho, nós que escolhemos. Se tivéssemos essa inteligência suprema, saberíamos a técnica exata para utilizarmos para chegarmos ao topo da montanha. Enquanto a gente não sabe essa técnica, o que a gente vai fazendo? Vai tentando. A gente experimenta de uma forma, experimenta de outra. E aí, numa dessas formas, é que a gente pode estar escolhendo a opção errada. Aí o que a gente faz? Volta, retoma o caminho, faz novamente e siga em frente. Se a supuséssemos limitada em um ponto qualquer, poderíamos conceber um ser ainda mais inteligente, capaz de compreender e de fazer o que o outro não faria, e assim por diante até o infinito. Deus é eterno, isto é, não teve começo, não teve nada anterior a Deus, não teve um criador de Deus. Deus é o início, o começo de tudo, e não terá fim. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. O nada não existe. Ora, não sendo nada coisa alguma pode produzir. Ou então teria sido criado por outro ser anterior. E nesse caso, este ser é que seria Deus. Como que a gente consegue pensar em cima disso? Não teria um fim de pensamento. Foi criado esse Deus, então houve algo anterior. Foi criado o anterior, então houve algo anterior. Não tem como. É o início de tudo. Se puséssemos para Deus um começo ou um fim, poderíamos, portanto, conceber um ser como tendo existido antes dele, ou podendo existir depois dele, e assim por diante até o infinito. Deus é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. A gente fica vendo, né? Quantas resoluções tem? Quantas vezes as leis humanas têm alteração? Foram feitas por quem? Por nós, aqui em exercício. Sem conhecermos com a inteligência limitada. Se a lei divina, a qual todos nós estamos envolvidos, fosse dessa forma imutável, que confusão seria a existência, que confusão seria. E a gente percebe a criação, o universo. Se a gente começar a pensar só num jardim, coisa bem limitada, né? Vamos pensar só num jardim. Qual sabedoria, né? Quanta sabedoria divina ali naquele momento da planta germinando, a semente germinando, né? Dando frutos, flores. Imagina na grandiosidade que é o universo. Imagina mudando essas leis a todo momento. Não conseguimos imaginar isso. É incompatível com a lei de Deus. Há uma estabilidade. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria.
De outra forma, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem forma apreciável. Com essa leitura, quando nós estudamos doutrina espírita, a gente não tem como continuar pensando num Deus homenzinho igual a gente, com um corpinho igual ao nosso. Sentado numa cadeira falando, você vai sofrer hoje, você não vai sofrer hoje, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. São leis que regem todos, sem distinção. Não tem protegidos. Tudo que nós temos é para todo mundo. Todos temos as mesmas oportunidades diárias. O dia amanhece para todos da mesma forma. André Luiz coloca que é uma página nova no nosso livro. Não um livro novo, porque nós continuamos com tudo aquilo que nós fizemos no ontem, no nosso passado. Porém, nós temos oportunidade diária de construirmos uma nova história, de mudar aquela, de melhorar aquela que nós já fizemos bem. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, né? Porque o homem, conhecendo só a si, toma-se como termo de comparação para tudo que não compreende. É assim, nossa visão limitada. Nós precisamos falar, segura na mão de Deus que Ele estará contigo. Não, Deus está vendo tudo. Deus tem uma visão sobre tudo. Deus está falando contigo o tempo todo, mas não é pela boca. É dentro das suas leis. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas, envolto em um manto. Elas têm o inconveniente de rebaixar o Ser Supremo às mesquinhas dimensões da humanidade, e daí a lhe atribuírem as paixões humanas e a fazerem dele um Deus colérico e ciumento. É só um passo. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, poderíamos conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até que se encontrasse o ser que nenhum outro pudesse ultrapassar em poder. Este então é que seria Deus. Ele não teria feito todas as coisas, e aqueles que ele não tivesse feito seriam obra de um outro Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela tanto nas mais pequenas como nas maiores coisas, e essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça nem de sua bondade. Estas duas qualidades implicam todas as outras. Se as puséssemos limitadas, ainda que fossem um único ponto, poder-se-ia conceber um ser que as possuiria em um grau mais alto e que lhe seria superior. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser possuindo o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, é preciso que ele seja infinito em tudo. E único. Deus é único. Se cada um tivesse atribuições especiais, um faria o que o outro não fizesse. Então não existiria igualdade perfeita entre eles, uma vez que nem um nem outro possuiria autoridade soberana. Vários deuses comandando, vários deuses construindo suas leis. Foi o desconhecimento do princípio do infinito das perfeições de Deus que gerou o politeísmo, culto de todos os povos primitivos. Eles atribuíam a divindade a todo o poder que lhes pareciam acima dos poderes humanos. Eu vou pular aqui um pedaço do texto e vou ler só esse pedacinho aqui, ó. Em resumo, Deus só pode ser Deus sob a condição de não ser ultrapassado por nenhum outro ser, porque então o ser que o ultrapassasse, seja no que for,
ainda que apenas na grossura de um cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isso é preciso que ele seja infinito em todas as coisas. Em filosofia, em psicologia, em moral e religião, só é verdadeiro o que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela cujos artigos de fé não estejam em oposição a essas qualidades e da qual todos os dogmas possam passar pela prova desse controle sem dele receber qualquer prejuízo. Quanto material nós temos para refletirmos sobre esse tema de hoje, né, os atributos da divindade. Eu estou finalizando o estudo, mas eu queria ler um poema de Antero de Quintal, Deus, que está no livro Parnaso de Além Túmulo. Mas antes disso, deixa eu ver aqui o que os nossos amigos colocaram. Aqui, Dudu, cada cabeça sua sentença. O que fazemos é o que pagamos ou recebemos, nossos atos e ações. Certeza, Dudu. A cada um segundo as suas obras. E assim é que a gente vai aprendendo. Wagner colocou: Deus é fiel, diz a frase, mas por favor, poderia me dizer quando foi infiel? Ou melhor, poderia a frase ser a seguinte, né? Sou fiel a Deus. Sou fiel a Deus. A gente coloca assim, Deus é poder. E a gente não atribui a ele esse poder, porque a gente não aceita o que nós recebemos. Então, como eu falei, eu vou ler aqui o poema. Vai com Deus, Wagner. Daqui a pouco a gente se encontra na alvorada. Então, vamos lá. Quem, senão Deus, criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Quanta sabedoria! Tão importante refletirmos sobre isso, sobre essa onipotência, sobre essa onipresença. Quando começamos o estudo, eu falei, eu estou aqui só, Dudu. Não, estou aqui com Deus, com os espíritos e com Dudu também, que já estava aqui na salinha. Então, a gente ainda não percebe o quanto estamos envolvidos por isso, essa lei divina, por essa onipotência, o quanto que nós nunca estamos sós, o quanto que nós não valorizamos, o quanto somos importantes na criação, o quanto que nós podemos participar, o quanto que nós podemos ajudar, mas independente de qualquer coisa, é sabermos que existe uma inteligência suprema que nos orienta, que nos envolve, que nos fortalece, que é Deus. Bem, meus irmãos, eu gostaria de saber quem irá fazer a prece, porque me perdoem pelo estudo, porque eu fui pega assim de surpresa. Tive que pensar em alguma coisa e a Beth me orientou para o livro A Gênese, né? Vocês me desculpem pelo estudo, foi o que eu pude fazer, não foi muita coisa, mas não me torturo não, eu fico satisfeita pela oportunidade, né? Quando a Beth falou
Kelly, você vai fazer o estudo. Eu falei, meu Deus, eu ainda vou falar de Deus? Então eu tenho que aproveitar essa oportunidade, né? Eu tenho que aproveitar esse momento. Então vamos ver aqui quem falou que ia fazer a prece. Cheguei tarde, mas se quiser eu faço. Fri vai fazer a prece, então tá bom. Sol tá com a mãozinha. Então, meus Oh my amigos, gosh! No way! muito obrigada por tudo. Eu vou descer para o Sol fazer a nossa prece. Um beijo grande.